Eu falava para vocês, a congregação, a Bíblia não vale mais nada para a congregação. Lá, eles, quando eu apontei em 2013 a substituição dos hinos que tinha a Bíblia por palavra de Deus, que eu falei, isso é uma mensagem subliminar. A palavra que eles estão falando agora é a pregação do homem, não é a Bíblia. Aí alguns falaram, não é, já fala, só porque trocou de Bíblia para palavra, você está falando que é mensagem subliminar? Tá aí, o Marsola falou que a palavra de Deus é o que eles pregam. E o que faz ela se transformar na palavra de Deus? Ele falou, a fé de quem está ouvindo. Essa heresia é enorme, e eu vou explicar para vocês. Ele não sabe, o Marsola, ele inventa essas heresias, mas ele não sabe que ele vai cair em contradição. Porque segundo a Bíblia ensina, primeiro é a palavra, depois é a fé. Não é o contrário. O Marsola fez o efeito contrário. Primeiro prega, depois queria ser... Não, aliás, primeiro tem fé, depois que aparece a palavra. Mas a Bíblia fala, não, tá errado. Primeiro a palavra é sempre primeiro. Isso é primeiro. Primeiro é a palavra, depois é a fé. Lá na Bíblia está falando, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, nesse verso está falando que o fator emissor da fé é a palavra. Ou seja, primeiro é a voz, depois você ouve. Gente, isso está explícito. Quem defendeu Marsola nisso, você está dando um tiro na sua própria cabeça, mediante o evangelho de Jesus. É um absurdo você quer... Você viu que o Marsola quis empurrar a goela abaixo a crença que eles apoiam da consulta à pregação. Por quê? Ele está vendo que está sofrendo um ataque, eles não têm como se defender. E ele falou, até batendo no microfone, falou assim, por que crê horas? Quase que falou isso. Por que crê horas? E daí? Vocês ficam querendo explicação? Deu para ver que eles passaram dias caçando na Bíblia alguma coisa para poder pregar. E não conseguiram. E fizeram uma lambança. Ele diz que está recitando uma passagem bíblica, mas na hora ele mistura 3. E ninguém percebe. O CCBano, coitado. Eles aqui, ó. Tudo de mão vazia. Ninguém tá com a Bíblia na mão acompanhando a pregação. Fala pra mim, pessoal. Quem de vocês lá é falta de respeito até você ficar com a Bíblia aberta enquanto o pregador tá pregando? Eles consideram isso como falta de respeito. Você tem que baixar a mão e ficar olhando pra ele. Você não pode continuar conferindo o que ele tá pregando, olhando aqui. Não pode. É falta de respeito. Por que é falta de respeito, gente? Porque é sempre assim, ó. O menor honra o maior. Ou seja, na congregação é assim. As escrituras devem honrar o pregador. Você deve fechar a Bíblia, porque aqui está quem é maior que ela, quem prega. Entendeu por que eu saí de lá, CCBanos? Por que não dá para ficar lá? Imagina eu ali dentro, aguentando tudo isso lá. Entendeu? Então, fica aqui para vocês. Se o seu parente está lá, você está preocupado, primeira coisa, faz uma pergunta para ele. Essa daqui, ó. Faz essa pergunta aqui. Parente, você está salvo? Pergunta básica. Ou então, para ajudar ele, se Jesus vier agora, você está salvo? Se ele disser que não sabe, ou que depende de Deus, se Deus estiver me dizendo, esse é o sinal de que ele não está no evangelho. Quem crer em Jesus, ele sente algo novo e diferente nele, que faz com que ele salte para a vida eterna. O que é esse salto para a vida eterna? Você já se sente salvo. Isso não é exagero, isso está na Bíblia. Eu me sinto assim, sempre me senti. O verdadeiro convertido, ele lança longe medo da morte. Não tem mais receio de nada, né? De nada que eu falo assim, né? De estar afastado de Deus. Gente, não consigo explicar muito aqui para vocês o que é quando você é
o que você sente. É igual um pai querendo explicar para um solteiro o que é ser pai. Você tem até umas palavras para falar, mas não vai conseguir explicar tão bem como é o sentimento. Vocês entendem? Quando eu vejo o CCBano entrar na igreja perguntando para Deus se Deus ama ele, né? Ou quando tá vindo uma profecia dizendo eu tô na sua vida, vou cumprir os desejos do seu coração, e a pessoa começa a chorar. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eles estão chorando por quê? É tanto desejo pelas coisas do mundo? Porque a Bíblia me ensina a desapegar do mundo. E esses pregadores colocam desejo nas pessoas pelos desejos do mundo. Eles alimentam a concupiscência que está no seu coração, CCBano. Como assim alimenta a concupiscência, Josafá? Todos os desejos terrenos, paixões, tudo isso são concupiscências que a própria Bíblia manda a gente desapegar. Jesus manda nós desapegar, não olhar mais para as coisas materiais. E ao mesmo tempo ele fala, calma, não se preocupa, tá? Eu vou estar com você. Eu vou te ajudar. Sabe por que ele diz isso? Porque ele está falando, você vai ficar sem nada. Mas não se preocupe, eu estou com você. Você entendeu, irmão?